Sejam muito bem-vindos ao Recalculando a Rota podcast. E hoje eu vou receber duas irmãs que transformaram a conexão em negócios e transformaram o network em uma verdadeira ferramenta de conexão e crescimento para nós mulheres. Mas antes eu queria falar do nosso parceiro aqui do podcast Recalculando a Rota, que é o perfil Frases que Inspiram no Instagram. Vou deixar o @, aqui para vocês seguirem, e nesse perfil você vai encontrar doses diárias de motivação, inspiração e aquele abraço na alma que você precisa diariamente para continuar empreendendo. Hoje eu tô aqui com a Dani e com a Renata. Daniela e Renata, obrigada pelo convite. Obrigada. Por ter aceito o convite. Obrigada. É uma honra estar aqui. Que coisa boa. Eu que agradeço pela oportunidade. Que bom que a gente conseguiu ajustar as agendas, né? Não é fácil, mas conseguimos. Não. Pessoal, a Dani e a Renata, elas são fundadoras do Clube Torrica, que é um clube de network feito especialmente para nós mulheres. E o Clube Torrica, ele começou em 2024 e hoje ele já está com mais de 70 associadas, né, meninas? Isso, aproximadamente 70 associadas. A gente começou o clube em 2024, em fevereiro que a gente lançou o clube, né? Na verdade, o grupo começou pequenininho, né? A gente foi crescendo muito no orgânico, muito aos poucos. E chegou uma hora que a gente sentiu a necessidade de criar o clube, que é o Clube Torrica, que nasceu em fevereiro de 2024. E de lá para cá ele foi só aumentando, a gente foi lapidando, né, e vendo as necessidades das associadas para que todo mundo possa crescer juntas, né, esse é o objetivo principal do clube. Sim. Inclusive eu tenho uma observação, o lançamento do clube foi feito por você e já foi um sucesso já foi no lançamento. A Ana que ajudou, né, a gente a estruturar o material, né, para apresentação, como que a gente ia fazer a antecipação, a narrativa, né? Eu tô lembrando agora, gente. Assim. Eu lembro que você orientou a gente deu um kit de boas-vindas, aí você falou, é bom esse kit pro dia, para quem fechar no dia, e aí foi um sucesso absoluto desde o lançamento, com a sua ajuda. Eu não lembrava. Foi maravilhoso esse lançamento. Essencial no lançamento do Clube Torrica. Que calorzinho que dá aqui lembrar. Eu tô lembrando que muitas pessoas falaram que, né, se emocionaram no dia, que compraram, né, o clube, que participaram. É muito bacana, porque sempre foi, assim, um espaço onde as pessoas se sentiam pertencentes, né, e até hoje, assim, é o que a gente preza, que é uma comunidade feita por mulheres, né, não é uma comunidade nossa, minha e da Dani, é uma comunidade de todas que estão ali, e eu acho que todo mundo sentia um pouquinho disso, né, então quando a gente criou o clube, foi um mega passo que a gente deu, assim, né? E todo mundo ficou muito feliz junto com a gente. Eu lembro que você ficou muito feliz de estar construindo isso com a gente, né? E, nossa, foi até hoje, gente. Fico até hoje. E isso é tão legal, né, Ana? Porque a gente vê que o clube tá atingindo o objetivo dele, que é ter essa comunidade de mulheres. Tem tantas mulheres que desde lá de fevereiro, quando a gente lançou, tá com a gente até hoje, você é uma delas. Verdade, então, assim, a nossa recorrência é altíssima. E a gente vai virando uma família, né? Assim, vai conhecendo melhor as histórias, uma impulsionando a outra. Então, isso é que preenche o nosso coração mesmo, de que a gente tá no caminho certo. Que é isso mesmo. É isso que a gente tá fazendo. Gente, a gente passou aqui e nem apresentei as meninas, as ricas pra vocês. Mas é porque é tão gostoso falar do Clube Torrica que a gente... Fica aí. Deixa eu apresentar pra vocês, além de irmãs, elas são empresárias. A Dani, ela é médica, nefrologista, e ela coordena, né, uma clínica de hemodiálise há mais de 10 anos. Dani, inclusive, tem um papel muito importante, assim, numa fase da minha vida, né? Depois eu conto em outro podcast. Mas eu tenho muito a agradecer, Dani, principalmente você, a Rê, o clube, porque foi muito importante esse apoio que eu tive num momento tão difícil. E voltando, gente, tem a Renata Barra, ela é engenheira civil, ela é mestre pelo FMG e empresária.
Elas têm uma loja de semijoias, Isso. que é maravilhosa. Eu uso direto. Online. É, isso mesmo. A Belle. Isso. Belle. E o Torrica, ele surgiu a partir da Abelli, né? A Abelli veio primeiro. A gente resolveu empreender durante a pandemia, porque a gente chegou, assim, num ponto que a gente falou assim, gente, eu engenheira, ela médica, né? Eram, assim, são trabalhos que demandam muito, né? Assim, uma carga mental muito grande, né? E durante a pandemia a gente falava, eu quero uma coisa mais leve, eu quero conectar com mulheres, eu quero essa coisa de conversar, de você, né? Assim, se conectar mesmo. Alegria, né? Assim, bem-estar. E aí a gente resolveu falar, vamos empreender com semijoias, então. E foi aí que a gente entrou para esse ramo do empreendedorismo. E a partir da loja, a gente começou a conhecer grupos de networking e a gente viu tanto que aquilo era legal. A gente falou, gente, mas é muito bacana isso. A gente conheceu pessoas que a gente trouxe para a vida, né? Inclusive, depois que a gente montou o Torrica, várias conexões que a gente tinha feito na época lá, a gente trouxe para o Torrica, conexão com a Aline da revista, que é nossa parceira no clube, várias palestrantes, né? Assim, é porque o networking, ele é mesmo essa rede, né? É uma coisa que vai puxando a outra e você conhece uma pessoa aqui, depois a outra te indica outra pessoa e aquilo ali você vai criando uma rede de pessoas, uma rede de contatos, né? E isso é muito maravilhoso, né? É incrível. Gente, nós vamos falar muito aqui de networking hoje, mas assim, primeiro eu queria saber quem que é a Renata? Sem ser empresária, engenheira, mestre, quem que é a Renata? Bom, vamos contar um pouquinho pro pessoal quem que é a Renata, uma curiosidade, assim, que ninguém sabe. Eu sou filha amada do Senhor. Primeira coisa, né, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que se posicionar como filha, né, filha de Deus, que é o nosso lugar aqui. E eu sou mãe também de 2 princesas, uma de 7 anos, outra de 8, sou casada. Estou nessa jornada aí do empreendedorismo, né, assim, amo conhecer mais sobre mim mesma, né, estudar sobre autoconhecimento, né, desenvolvimento pessoal, eu acho que é importantíssimo, porque a gente precisa se conhecer pra gente saber onde a gente quer chegar, né, os nossos objetivos. E é isso, estou sempre em busca da minha melhor versão, sempre dando o meu melhor em tudo que eu faço. Sou alegre, sou uma pessoa extrovertida, gosto de gente, gosto de conversar, gosto de pessoas. Eu falo que, assim, quando eu formei, eu saí da faculdade, né? E comecei a trabalhar no escritório. Só que o escritório desse tamanhozinho, tinha 7 pessoas trabalhando. E eu comecei a ficar desesperada. Meu Deus, mas eu não converso com mais ninguém. Eu preciso conversar, eu preciso de gente. E aí eu fui fazer a pós-graduação. Depois eu fui fazer um mestrado, né? Que eu fui me especializando. E ao mesmo tempo que eu me especializava, eu conhecia pessoas novas. Então eu sempre tive isso, sabe? De querer conversar, de querer sair, de querer me conectar. Eu nunca fui muito introspectiva, de ficar quietinha em casa, sabe? Algo te cutucava, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia eu tô mesmo no meu propósito mesmo. Seu tudo caminho, se interligando. Eu tô muito feliz, assim, de estar onde eu tô hoje. Ai, a gente percebe, assim, pelos olhos, né? Seus olhos brilham quando você fala sobre pessoas e esse momento que você tá vivendo hoje. E aqui, Dani, quem é a Daniela? Sem ser essa empresária, empreendedora, médica, que trabalha, né, em um setor que, né, lidar com muitos desafios diariamente. A Daniela é uma mulher de milhões de facetas, nem eu às vezes falo, gente, eu sou muitas em uma. Então eu também sou filha amada, querida e mimada do Senhor. Tenho uma família linda, 2 meninos gêmeos de 11 anos. Sou casada e, assim, eu acho que o que eu mais me representa, assim, é que eu gosto de cuidar. Acho que por isso que eu fui para a área da medicina. Mas isso é uma coisa minha, assim. Então, acaba que eu levo isso para Torrica, levo isso para onde que eu tô, porque, assim, eu me importo com as pessoas. E eu acho que é um diferencial meu para mim, assim. Eu não consigo passar batido, assim, não é a Madre Teresa de Calcutá, mas eu quero saber mais sobre as pessoas, eu gosto de saber a história das pessoas, de levar isso pra gente, de estar perto de mim.
E é isso. E Eu fora gosto toda de pessoas também, né? E eu acho que é isso que a gente traz pra Torrica, né? A Rê é mais comunicativa. A gente se complementa, né? Eu ia falar isso agora. A Rê é mais comunicativa, eu sou mais introspectiva, eu gosto de estudar, de ficar na minha às vezes. Amo os encontros, mas é porque é limitado, né? Se fosse isso todos os dias, pra mim seria muito. E eu não aguento essa energia social, né? Muito essa interação grande. social todos os dias. A interação social é muito maior Pra mim do que a seria dela. muito. E a dela, né, é mais essa parte aí do backstage, né? De estudar, e de aprofundar mais as relações, assim. Então, a Rê é mais comunicativa, conversa com todo mundo ao mesmo tempo. E eu meio... É meio um dom, assim, eu percebo a pessoa, sabe? Eu gosto de... Você dá aquele toque, né? de a mais, assim. Uhum. Eu acho interessante que aí, lá no clube a gente tem a oportunidade de escrever muitas vezes sobre as ricas, né? A gente escreve. E é interessante a visão que a gente tem do outro, né? Então, às vezes, assim, quando a gente escreve da pessoa, a pessoa fala assim... Nossa, amei o jeito que você me descreveu e tudo mais. Eu não... A gente tem dificuldade de falar da gente mesmo. A gente tem dificuldade de falar da gente mesmo, né? Ontem eu tava até na célula infantil que eu levo as minhas filhas, né? E tinha uma atividade lá que era uma caixinha com um espelho. E aí ela passava a caixinha e falava, gente, eu vou passar essa caixinha, você vai olhar pra essa caixinha e me falar alguma coisa que você tá vendo nessa caixinha. Por exemplo, nossa, que linda. Crianças, né? De 8 anos, 9 anos. Nossa, que sorriso lindo e tal. E até as crianças, às vezes, elas têm dificuldade de falar delas mesmas, sabe? Era um espelhinho que tinha lá dentro, então elas olhavam assim e falavam... Tipo assim, às vezes ficavam sem saber o que falar, sabe? E eu acho que... legal. Até bom trazer até pros adultos, né? Olha, esses dias eu tava no Instagram, vendo os rios lá, até compartilhei no meu perfil. Era um cachorrinho se olhando assim, né, num lago. Eu vi tão bonitinho. Você viu? Ele... Realmente, é difícil a gente se reconhecer, né? A gente fala muito do outro, fala muito bem do outro. Mas quando é pra gente falar sobre a gente mesmo, a gente é muito cruel. Muitas vezes. A gente tem mania de olhar... Se cobra demais. A gente tem mania de olhar para o que faltou e não valorizar aquilo que saiu de melhor, né? E isso é um ponto que precisa ser exercitado na nossa vida. Uma dinâmica super legal que a gente já fez várias vezes no Torrica é de separar as mulheres em duplas, né? E, por exemplo, a gente é uma dupla. Então, eu te apresento quem é você e você me apresenta. Então, o pitch assim, invertido, né? O pitch invertido. Então, é tão interessante que quando alguém fala de você, você fala assim, nossa, uau, eu sou isso tudo. Eu não estou enxergando isso. O chat GPT perguntou assim, quer que eu faça um resumo de quem é você? Ele me perguntou, tipo assim, com base em todas as minhas consultas que eu já fiz e tudo, eu quero. Gente, ele me descreveu, que eu falei, uau, eu sou isso tudo. Assim, a gente não se enxerga, às vezes, dessa forma. Nossa, adorei essa dinâmica. É de criança? É pra criança? Mas serve pra gente também, né? Nossa criança, qualquer pessoa, nossa criança interior, claro. Né? Ô, meninas, aqui, deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Vocês falaram da Belle, né? Semijoias. Tem peças maravilhosas, gente. Depois a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários pra vocês seguirem. Mas vocês tiveram essa ideia da Belle. E como é que da Belle vocês migraram pro networking? Então qual foi a virada de chave? Irmãs? Não, a gente começou a investir na Belle, começou a montar e tudo mais, lançou a Belle em fevereiro. Em março, a gente conheceu um grupo de network. E foi amor à primeira vista. Foi uma coisa super, que meio que caiu no nosso colo. Nossa mãe falou assim, olha, eu tenho uma dermatologista, uma amiga minha que é dermatologista, que ela participa de um grupo de network. A gente, o que é isso? A gente nem sabia que era grupo de network. Aí ela falou, é um grupo lá que várias mulheres encontram e tem empresários, profissionais liberais. A gente falou, vamos ver qual é que é. Mas a gente foi super sem expectativa. Quando chegou lá, a gente viu a proposta, a gente teve uma palestra que foi super inspiradora. E aí depois as mulheres se apresentaram e tudo. A gente viu aquele tanto de mulher, né, assim, se apresentando, empreendendo,
evoluindo, a gente falou, nossa, isso aqui é muito legal. E aí, nessa primeira vez que a gente foi, a gente já associou esse clube e ficamos indo em todos os encontros. Aí a gente começou a descobrir outros clubes, a gente passou em todos. Não sei se seria todos os clubes de network de Belo Horizonte, mas a gente passou em vários, assim, os que tinham na época. A gente gostou mesmo da ideia, né? Não tinham muitos. Tinham bem menos do que tem hoje, né? Mas tinham alguns, a gente foi. E foi. Isso foi o insight que a gente teve para criar a Torrica, porque a gente foi em um e falou: olha, isso aqui é bem legal essas palestras aqui são bacanas. E a gente foi em alguns outros e falava, olha, esse aqui é mais legal desse aqui. Mas aí a gente via pontos que a gente falava assim, ai, mas isso aqui me dá uma preguiça, assim, sabe? Aí a gente falava assim, vamos combinar, gente, então, da gente sair e tal. E no início a gente não criou assim, vamos criar a Torrica. Não foi assim. Não era um negócio, assim. A gente queria, na verdade, encontrar com pessoas para falar sobre empreendedorismo, para se forma ajudarem. Leve, agradável, né? Porque assim, a gente com família em casa. Você sair de casa, deixar a sua família pra ir lá pra um negócio chato, um negócio que né, assim, que não vai te acrescentar em nada. Porque já teve vez da gente ir, assim, meio que por obrigação. Chegava lá, voltava sem conhecer ninguém. Uma palestra, às vezes, que não acrescentava muito. Então, assim, a gente falou assim, vamos fazer um negócio bacana, né? Aí, desde o início, a gente sempre quis fazer jantar. Porque a gente falou assim, eu tô saindo de casa, tem que ser um momento agradável, tomar um vinhozinho, jantar, por que não, né? Sim. Unir o útil ao agradável. Fora que jantar, eu sempre falo isso, você sentar à mesa com alguém, a conexão aumenta muito mais, a conexão tá ali, porque a gente vai em alguns grupos e tem um coffee, então fica todo mundo em pé, comendo ali, se servindo em pé. E o que eu vejo muito nesses coffees? A gente acaba conversando quem a gente conhece mais, você não aborda uma pessoa que tá ali. Porque você fala rapidinho ali com um, você virou de lado, falou com o outro, você não aprofunda. Meninas, e uma coisa, ricas, né? Eu gosto de chamar vocês de ricas, porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar, né? O que tá acontecendo agora. Recebo. Nós já somos muito ricas, mas seremos mais ainda. E a gente será mais cobrado. Verdade. Vocês acreditam que essa parte do sentar à mesa tá ligado à religião de vocês? Vocês são cristãs, né? Somos. Eu admiro muito isso. Sim. E vocês acham que tem relação com então, isso? É bíblico, né? Assim, a Bíblia fala o tempo inteiro do sentar à mesa, do compartilhar, né? Desse momento. Dividir o pão. Que é um momento meio que até sagrado, né? É um momento ali que você tá sentado com pessoas íntimas ali, né? Onde você senta para compartilhar uma alimentação, onde você senta ali para conversar, ali é um momento íntimo, né? Então, eu acho que assim, é claro que tem uma representação, não com religiosidade, mas com o real significado daquilo, né? Com o real propósito de se sentar à mesa. E se conectar. E assim, acho que por a gente ser cristã, várias atitudes nossas têm relação com Bíblia, com Deus, porque é aquilo que a gente vive, né? Sim. Não foi uma escolha assim, vamos fazer um jantar porque é uma coisa bíblica. Não foi uma coisa racional. Mas acaba que a gente reflete no nosso posicionamento naquilo que a gente acredita, né? Com certeza. Isso não estava no roteiro, tá, gente? Isso não estava no roteiro. Mas assim que é bom, né? Bate-papo. Muitas coisas que vocês trazem. Eu né, participo do Torrica desde não sei quando. Pretendo não sair mais. Desde fevereiro, quando ele iniciou. Desde fevereiro, foi mesmo. Quando não tinha um clube, você já participou. Quando não tinha um clube, verdade. E aí, sabe o que eu fico pensando? Assim, eu lembro que quando eu tava fazendo aquela apresentação, teve uma palavra que vocês sempre usavam muito comigo, que é leveza, propósito, elegância, sofisticação. Essas são as palavras que me vêm à cabeça quando eu lembro do Torrica. Com certeza. Sabe? E que são as palavras que a gente quer, assim, transmitir com o nosso trabalho, né? Assim, a leveza de você estar num lugar ali, não por obrigação, mas porque é agradável estar ali. O propósito de fazer tudo com excelência, né? Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, dê o seu melhor naquilo que você faz. E esse é o nosso propósito no Torrica, né? A gente busca fazer tudo com excelência, sempre pensando em agregar mais para todo mundo, né? E vem muito daí, né?
E sabe que eu não tenho nem o que acrescentar. Porque eu acho que a Torrica dá certo porque é muito genuíno. É a gente. Então, assim, a gente não tem que fazer um esforço pra ser leve. Eu quero ser leve na minha vida. Eu levo a vida com leveza. Apesar de todos os desafios que tem, eu acho que a forma como você encara os desafios são completamente diferentes. Então, assim, mesmo um dia que você acorda, você tá com a agenda lotada, cronômetro, se você acordar assim, putz, hoje o dia vai ser punk, já arrasta, o dia vai ser horrível. Mas se você traz essa leveza e fala, vamos lá, que o dia tá bom, graças a Deus, tem muita coisa, vamos produzir, vamos fazer. A energia é outra. E isso é uma coisa que a gente traz tanto pra Torrica quanto pra vida, não? Né, assim, não é o Fantástico Mundo de Bob que a gente tá todo dia. Família Margarina, uau, né? Estou animada. Não existe isso. Né, assim, vamos ser verdadeiros, né? Mas, igual aquela frase, arrume um trabalho que você goste, você nunca vai trabalhar na vida. Não sei quem contou essa mentira, gente. É mentira. Vai trabalhar. Não, e por mais que você ame uma coisa, tem dia que você tá cansada. Não, e vai ter atividades que você não ama tanto. Vai ter atividades que você não gosta muito de fazer, mas que tem que ser feita. Tem que ser a vida adulta, né? Exatamente. Gente, por mais que você ame trabalhar, você ama o seu negócio, você tem um propósito, você tem uma visão. Tem um dia que você fala, gente, só queria ficar com meus filhos hoje quietinha. Isso tudo bem, não é, né? Vamos normalizar isso, né? Porque assim, teve uma época que era normal a gente falar assim que estar ocupado, estar com a agenda full era bonito. Hoje não é bonito mais, né? Depois eu já tive um burnout, isso. Não quero que ninguém tenha mais. Então assim, eu não romantizo essa questão de agenda cheia. E deixa eu trazer uma opinião aqui minha, pessoal, do Torrica, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou e que vocês trouxeram. O que eu sinto no Torrica? Ele é um ambiente leve, que a gente sente vontade de ir aos encontros, né? Ou de estar participando e prestigiando nossas colegas virtualmente nos encontros online, que vocês vão falar um pouquinho mais pra gente. Mas tem leveza, a gente se conecta, conversa com um, com o outro, porque tem vontade. E uma outra coisa que vocês falaram no início, né, do nosso bate-papo, é que vocês começaram de forma, né, genuína, despretensiosa. Que eu vejo que vocês não visam o lucro, vocês não visam o dinheiro, ele é consequência. E isso chega até a gente, né? Eu sou uma participante. Isso fica muito claro pra gente, sabe? Que não é um evento para ganhar dinheiro. Certeza. Porque não é o principal, né? De que adianta você ganhar rios de dinheiro e você chega e sente que o que você tá fazendo, você não tá fazendo um trabalho bem feito, as pessoas estão insatisfeitas, né? Assim, você não tá entregando o seu melhor. Então, eu acho que não vale de nada, né? É claro que assim, a gente não tá fazendo um trabalho voluntário, né? Mas o nosso principal objetivo, o que a gente foca, assim, é sempre em entregar o melhor, em receber esse feedback. Cada feedback que a gente recebe, gente, depois dos jantares, gente, foi maravilhoso. Muita gente fala da energia, que foi, não sei o que. Isso pra gente, assim, vale qualquer cansaço. E é tão legal que às vezes, assim, a pessoa é indicada ou vê no Instagram e fala, quero ir e tal. Eu falo, pode ir. Ela, mas tô com vergonha, não conheço ninguém. Eu falo, não, pode ir, que você vai ver que lá, assim, é pra conhecer mesmo, o ambiente é justamente para isso, fica tranquila. Aí a gente sempre manda mensagem depois, e aí, foi tudo bem, dá um feedback, até pra gente como melhoria, né? A gente quer saber os feedbacks, até pra saber o que foi legal, o que não foi, o que a gente pode melhorar, porque eu acho que ouvir as mulheres é muito essencial pra gente se adaptar. Isso que eu falo, a Torrica não é uma estrutura fixa, a gente vai se adaptando da melhor forma que... Já mudamos muita coisa do que a gente tinha pensado no início. E aí é super gratificante, a pessoa fala, nossa, eu fui super insegura, cheguei lá, as meninas me trataram super bem, tudo mais. Super bem acolhida. E por isso que eu falo que a Torrica não sou eu e a Rê. São as mulheres, porque mesmo que a gente quisesse, a gente não consegue dar atenção para 70 pessoas ao mesmo tempo. Engraçado que vocês conseguem. eu percebo muito, tá, gente? Eu sou muito observadora, sou virginiana, e virginiana não deixa nada passar. Não, mas vocês recebem super bem as novas que chegam. Vocês são super acolhedoras, assim. Situam. As pessoas que estão no Torrica há mais tempo, as associadas, a gente vê que elas estão ali e que elas vestem a camisa
empresa mesmo, né? E que quando a gente chega com alguém nova, a gente chega, fulano, olha, oi Ana, essa daqui é novata, primeira vez que ela tá vindo e tal. A gente vê que vocês recebem elas, assim, com acolhimento, né? E isso, assim, nossa, gente, vocês não fazem toda a diferença na experiência da pessoa. Assim, vocês já responderam várias coisas que eu até perguntar aqui. A gente fala muito, né? Mas aqui, pra quem, né, tá assistindo a gente, tá ouvindo, não sabe o que é um networking. E por que é tão importante participar? Sim. Quer falar? Posso falar. Então, networking é uma palavra, né, no inglês, que traduzida é rede, né? Então, nada mais é do que uma rede de pessoas. Então, por exemplo, a gente fala que o network, ele tem o poder de te levar aonde você sozinho você não chegaria. Então, assim, você pode escalar a sua rede de contatos, né? Pensa bem, se você tá numa sala e você conhece 10 pessoas, mas não conhecer de trocar cartão, conhecer mesmo, assim, você conversou com a pessoa, você se identificou com a pessoa ali, ela sentiu segurança em você, né? É porque isso é o network, não é você chegar ali e entregar um cartão. Network é conexão. É você conversar, você se identificar com a outra pessoa. Então, naquela sala ali, você conheceu 10 pessoas que vão lembrar quem você é, porque é muito mais sobre qualidade do que sobre quantidade. Não adianta você chegar lá e distribuir o cartão para 50 pessoas, que depois ela não vai saber nem quem que é você. Então, você conheceu bem 10. As 10 que estavam mais próximas de você aqui na mesa, no pitch, no grupo do pitch. Então, você conheceu aquelas ali, conversou um pouquinho, sabe o que é o trabalho de cada uma. Chega uma amiga sua e te pergunta, nossa, eu tô precisando de uma personal organizer. Você vai lembrar daquela que você conheceu lá. E aí, você vai indicar ela. E aí, você pensa, se cada uma que tá lá tem 50 contatos, né? E cada uma que tá lá tem 50 contatos. E elas podem te indicar, são potenciais indicações para você e oportunidades de trabalho. Você conheceu 10 pessoas ali que ela pode se transformar em 500. Então, assim, é uma possibilidade, é um poder que existe no networking de escalar, que é fantástico. Mas no networking tem que ser bem feito, tem que ser intencional. Networking, né? Não é falar assim, networking, cheguei ali, distribuí meu cartão, conheci 50 pessoas hoje. Não, você não conheceu 50 pessoas num dia. É impossível você conhecer profundamente 50 pessoas num dia, né? Então, é meio que isso, né, Dani? Agora, fala um pouquinho dessa parte aí do intencional, que eu acho que porque, assim, você falou um ponto interessante, que tem muita gente que vai a networkings e acha que, eu vou fazer 1000 cartões de visita, 1000 flyers e vou distribuir. E aí depois a pessoa sai do encontro e fala assim, nossa, ninguém me ligou, ninguém me entrou em contato. Não é assim, gente, é uma construção. Ninguém me procurou. Vamos fazer uma pergunta sincera. Você já foi em vários grupos de network. Várias pessoas deixam lá cartões de contatos, panfletos e tudo. Você já consumiu algum produto daquele cartão se você não conhecia a pessoa? Não, gente, tem pavor. Ninguém compra isso. Eu não sei porque que as pessoas gastam dinheiro com isso. Porque isso eu acho que mais repele do que aproxima. O que é o networking intencional? Primeiro, você gerar valor para outra pessoa. E antes eu pensava assim que, nossa, como é que eu vou gerar valor para alguma pessoa? É muito difícil gerar. Pensando em coisas mirabolantes. Mas é muito fácil gerar valor para uma pessoa. Se você ouvir a pessoa, primeira coisa, ouvir. Todo mundo quer ser ouvido hoje em dia. Então, primeira coisa, você vai num grupo de network. Então, gente, larga o celular. Pergunta o nome da pessoa. Esse é o maior chama ela erro, pelo nome. Eu consideraria esse um dos maiores erros. Na verdade, isso é um erro da nossa geração, né? Porque nós estamos muito ligados, muito conectados. Às vezes, até em casa, com o marido, com o filho, eu ponho meu celular a 1 quilômetro de distância, porque se ele tá perto, é uma mania. Você acaba desfocando ali com quem tá presente. Sim. E vindo pra cá. Então, assim, você não se entrega totalmente. Isso é uma coisa. Outro erro que eu acho muito comum é a pessoa ficar falando dela. Ninguém quer saber. Entendeu? E pior, da vida, começa a descrever a vida pessoal dela inteira ali, entendeu? A pessoa tá te conhecendo ali agora, gente. Ela não quer saber sua vida pessoal inteira. Se a pessoa faz contato visual, sorri. Então, pelo menos a pessoa vai para um grupo de network, senta lá e fica assim. Gente, quem vai querer conversar com você, conectar com você, já é aquela pessoa que fala assim, meu santo não bateu. Não bateu porque não teve nenhuma conexão ali, entendeu? Então, assim, sorria, olha nos olhos da pessoa, faça perguntas abertas, porque senão vira um interrogatório, né? Assim,
E sim, não. Casada? Tem filho? Você tem filho? Porque Você já veio aqui? Quantas vezes? Então, assim, faça perguntas abertas, perguntas que têm propósito. Com que você trabalha? Aí você vai falar, trabalho com marketing. O que te levou para esse ramo? Por que você gosta disso? Por que você começou isso? Aí a pessoa vai falar dela, da vida dela. E aí ela vai desenvolver e você consegue continuar uma conversa. E ali vai te dar brecha para você, em outras situações, gerar valor para ela, porque você vai saber o que você gosta. Então, quando eu te escuto, eu sei o que você gosta, quais são os seus interesses. Eu posso gerar valor falando, olha, Ana, no dia seguinte, que você tem que fazer um follow-up, né? Fazer um acompanhamento de quem você conheceu. Então, eu mando mensagem no dia seguinte, Ana, lembra? Você falou da inteligência artificial tal. Olha que legal esse artigo, mandei para você. Isso é gerar valor para a pessoa. Você tá mandando alguma coisa interessante. Ana, então não é dar brinde. Um evento bacana que vai ter sobre marketing. Olha que legal, lembrei de você. A pessoa se sente acolhida, lembrada. Né? Assim, post do Instagram que a pessoa vai lá no dia seguinte, te curte, te comenta no seu comentário, né? Assim, são coisas que você tá gerando valor pra pessoa de maneira super simples. Você não precisa inventar a roda pra gerar valor pra outra pessoa. Brindes, né? Tem gente que acha que tem que levar brindes mirabolantes, brindes caros pra distribuir. A pessoa não lembra nem quem que deu o brinde. Não funciona, gente. O que funciona é conexão, é empatia, é estar ali de verdade, sorrir pro outro, ouvir o outro. Pra eu te gerar valor, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os seus interesses. Eu só vou saber o que te interessa quando eu parar pra te ouvir, pra te olhar. Tem um livro que fala muito sobre isso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um clássico. É um clássico. Mas ele fala muito sobre a escuta ativa, né? Que primeiro a gente tem que escutar o outro. E é treino, né, Ana? Como tudo na vida. A gente tem jeito de treinar. Tem gente que fala assim, eu sou muito tímida. Não consigo fazer networking porque eu sou muito tímida. É treinável. Então, né? Meninas, pra quem é muito tímida e quer conhecer o Tô Rica e tem, não sei se eu vou, porque lá eu não conheço ninguém, esse tanto de mulheres, porque, por exemplo, eu convidei algumas pessoas pra ir no último evento, né, levei a minha gangue, e a primeira coisa que elas me disseram foi assim, quantas mulheres? Eu falei, não sei. Que você fala, 70 mulheres. Se eu falar que são 70 mulheres diferentes, que elas não conhecem, eu posso repelir. Cria um pânico. Então, eu tive esse cuidado. Eu falei, não sei, mas a gente vai juntas e tal. Então, assim, ter esse cuidado de levar também é bacana, né? Pelo menos eu vejo que é muito bacana. Com certeza. Mas quem é tímido, quer participar, assim, o que você... O Tô Rica é pra essas pessoas também? Com certeza. Principalmente pra elas, pra todas. Mas pra quem é tímida sempre vai ter espaço. Porque é isso que eu falo, a gente pensa sempre nos detalhes. Então, assim, um grupo de 70 pessoas não vai ficar 70 na mesma mesa. A gente distribui, você vai ficar mais próximas dessas. E você também não vai conhecer só essas. A gente, na hora do pitch, né? A gente tem um cuidado de tentar pôr as pessoas que não são da mesma área, que não são do mesmo ramo, para conhecer pessoas diferentes. Então, num jantar desse, você vai conhecer pelo menos aqui quem sentou do seu lado, umas 4, 5 aqui, e umas 10, 12 lá do pitch, porque aí cada uma faz o pitch, você vai escutar a outra, e no final a gente também deixa uns minutos estratégicos, que é livre, né? Que assim, alguém ali fez os pitches, alguma pessoa ali te chamou atenção, é alguma coisa que você acha interessante, e aí você tem aquele tempinho para trocar um pouco mais. E uma coisa também que eu ia falar sobre isso, né, assim, por isso a gente criou o clube também. O clube, ele é mais exclusivo, né? Hoje o clube tá com aproximadamente 70 pessoas, mas assim, você vê, no nosso grupo de WhatsApp é quase 300. No clube são quase 70. Isso tudo já dá? Quase 300. E a gente não coloca todo mundo que pede, não. É só quem vai nos jantares. Até pra não ficar só... a questão não é número, né? Sim. São pessoas... A gente quer colocar ali dentro pessoas que realmente têm interesse em fazer networking, né? Porque esse é o objetivo. Enfim, então a gente tem o clube que ele é mais intimista. A gente tem um encontro além do jantar. Todo mês a gente tem um encontro só para o clube. Tem uma associada
que ela já tinha ido num jantar, conheceu o pessoal e tudo, mas é igual eu falei, é um jantar só. É muita gente, ela vai conhecer um pouco as que estão ali, mas ela não vai conhecer todo mundo, né? E o jantar, ele é todo cronometrado, né? Ele tem o tempo de conexão, ele tem o tempo da palestra, ele tem o tempo do pitch, então são muitas atividades ali. Então, realmente, pra pessoa achar que vai sair dali conhecendo profundamente várias pessoas, uma pessoa tímida, uma mais extrovertida até sai de lá até com a amiga, né? Mas uma mais tímida... Já teve encontro nosso de gente saía fazendo sociedade com outra. É verdade. Mas uma mais tímida, ela vai ter um pouquinho mais, vai ser mais desafiador pra ela. Então, o que eu falei com ela? Eu falei, vamos no encontro do clube. O encontro do clube, ele é menor, né? Porque nem todo mundo pode participar em todos os encontros e tal. Então, são encontros, assim, para 15 pessoas, às vezes 20, mas é o máximo que dá, assim. E a pessoa chegou e ela achou maravilhoso, porque aí é um encontro, assim, geralmente de 3 horas, onde fica só aquelas pessoas ali. Não tem como você não se conectar. Todo mundo conversa, fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, o seu objetivo, o seu sonho, por que ela tá ali, fala um pouco de alguns desafios, né? A gente já fez piquenique, a gente já fez trilha, a gente já fez, assim... Não, e se o jantar é leve... Gente, eu amei. Se o jantar é leve, os encontros do clube são levíssimos. É super prazeroso. Gente, eu já fui a alguns. Então, assim... Você foi no da Iriane, né? Fui, nossa, que apaixonada, gente. São muito gostosos. Porque é um ambiente super leve, a gente faz na natureza, muitas vezes a gente, né, não tá nem maquiada, tá descalça, pé na grama, senta ali, bate um papo. É realmente isso. Vale ouro aquele encontro também, né? Porque no jantar a gente tá toda arrumada, a gente tá ali intencionalmente, né? Pra fazer networking, conhecer o outro. O encontro do clube é mais informal, né? É bem informal. É ali que a gente conhece a pessoa em si, que fala quantos filhos você tem e conta coisas mais pessoais, né? Assim. Essa associada, por exemplo, ela foi nesse encontro do clube, aí ela amou, ela falou, nossa, eu amei, que bom que você falou pra eu ir, foi ótimo que eu conheci. Ali ela já conheceu mais umas pessoas. Quando chegou no jantar, ela já conhecia um grupinho ali. Então ela já se integrou e desde então ela deslanchou, entendeu? Que aí bacana. ela foi se soltando. Hoje ela é outra, sabe? No início ela era super tímida, hoje ela assim, ela chega já lá, chega tipo, no jantar dominando, assim. Gente, no off eu vou querer saber quem que é. Eu sei quem que você dá valor. Eu quero saber quem que é. Mas você contando isso, eu fiquei recordando algumas coisas. Algumas vezes me indicam, né? Algumas vezes são várias vezes me indicam algumas pessoas. Sim. E aí eu converso com elas no WhatsApp, mantenho contato e tal. E aí nesse último jantar, 2 vieram falar comigo. Ana, tudo bem? Você aqui. Eu falei, que bom te conhecer. Então, assim, foram 2 novas janelas. Com certeza. Sim. Não são minhas clientes ainda, né? Porque não é o momento. Sim. Mas provavelmente elas vão lembrar de mim quando elas precisarem, né? De algum serviço e tal. Mas eu achei tão gostoso, assim, elas vieram, me abraçaram. Que porque bom sai do tá online aqui. pro presencial, né? Totalmente diferente. E a gente acaba, o clube vai ficando muito próximo mesmo. Então a gente, não é aquela coisa assim, tem que, igual alguns grupos de network mais estruturados, né? Tem que indicar, tem que isso. Na Torre Rica a gente não tem nada. A gente tem que viver. Só. Mas a gente quer indicar, porque você gosta da pessoa. Então é uma coisa natural, a gente não precisa obrigar. Assim, só vai ficar no clube. Que a gente faz se pra indicar estimular isso, né? Só pode ficar no clube que é indicar X pessoas. Aí você fica indicando os outros por obrigação, que você nem conhece o serviço. Não, lá. Fica chato, né? A gente. Todo mundo se indica porque quer o seu bem, porque gosta de você, porque conhece o seu trabalho. Porque antes de comprar o trabalho de qualquer pessoa, a gente compra pessoa. A gente não compra o trabalho de uma pessoa que a gente não gosta. A gente quer conhecer quem tá por trás da marca, né? Com Eu falo muito isso com meus clientes e no Instagram também, que depois que várias marcas grandes aí, depois vou fazer até um post sobre isso, elas começaram a mostrar a cara do dono. Sim, elas faturaram muito mais. Então, a gente até entrevistou a Tati, né, que foi no último podcast. Ela falando sobre isso, ela tem uma loja de roupas de festa e na pandemia ela começou a mostrar ela mesma, né? E hoje em dia ela
deslanchou depois disso. Não, grandes redes, né? CIMED. Sim. A Junqueira, do Nubank. Sim, a Junqueira, a Cris Junqueira. É porque as pessoas se identificam com pessoas, né? E eu acho que com questão de inteligência artificial, tudo muito online, a gente vai sentindo cada vez mais falta das pessoas. E eu acho que é por isso que o Torrica também é tão legal. Né? Porque você tem contato com pessoas reais que estão sonhando com você, estimulando você, passando pelas mesmas dificuldades que as suas. Então é uma coisa muito real, assim, não é um negócio muito superficial. E a gente, assim, o empreender, ele é muito solitário. Sim. Eu falo que depois que eu comecei a empreender, eu tenho muito menos amigos. Com certeza. E eu saio muito menos. Porque então, a gente também empreender... O encontro, ele é uma possibilidade que eu vejo de encontrar as pessoas que eu conheço, de conversar sobre outras coisas. Tem muita gente que vai que não tem nenhum negócio. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de vir porque eu gosto de jantares, eu gosto de conversar. Jura? Tem gente que vai e não tem Depois negócio. em off também te conto quem. Quer saber todas as fofocas. Eu não tô sabendo. Mas tem gente que, por exemplo, que era de um negócio, conheceu o grupo por causa que trabalhava com alguma coisa, parou de mexer com aquilo, no momento não tá trabalhando em nada, mas continua indo pelo prazer de ir, de estar com outras pessoas e tudo mais. Eu sinto isso, porque eu trabalho, né, muito sozinha, muito com inteligência artificial. Eu converso muito com meus clientes, meus parceiros, por meio do WhatsApp, e-mail, videoconferência. Então, o dia do Torrica, eu fecho a minha agenda na parte da tarde, até 11 horas da noite, pra eu poder me comprometer, pra eu poder escolher minha roupa, pra eu cuidar de mim, pra eu poder me produzir. Isso é ótimo. Sabe, é um encontro comigo. É um encontro com o Torrica, mas é um encontro comigo também, sabe? E eu acho importante esse contato, né? É muito importante. Gente, mas agora eu quero saber uma coisa. Eu falei que eu adoro fofoca, né? Mas uma fofoca saudável. Eu fiquei sabendo que vocês estão com um novo lançamento por aí. Estamos! Conta tudo! Nosso primeiro filhinho da Torrica vai sair. Quando, onde? Então, é um e-book que a gente vai lançar. A princípio nós vamos lançar ele no próximo jantar, né? Próximo jantar. Dia 24 de junho. 24 de junho, estão todas convidadas, porque é só para mulheres, mas estão todas convidadas a participar dia 24 de junho com a gente, vai ser incrível. A gente vai lançar o e-book lá numa condição especial, e é um e-book sobre networking, para ajudar as pessoas a fazer um networking mais intencional, dando, né, dicas e bem detalhado, né? Assim. A gente sentiu essa dor. Então, assim, ao longo desses encontros da Torrica, a gente foi vendo dores de várias participantes. Gente, às vezes isso vem muito no Instagram. Assim, gente que não conhece a gente, né? Então não sabe quem a gente é. Então já chega no Instagram e fala, já fui em outros grupos, eu achei que network não adiantou pra mim. Eu falei, peraí, network funciona pra todo mundo. Eu não sei que grupo que você foi. Tem a parte do lugar, mas tem a sua parte também, a sua postura. Sim. Então, assim, onde que tá errado aí? Primeira coisa, né? E essas meninas tímidas, essas mulheres tímidas que às vezes fica com receio de ir nesses grupos. Então, é um e-book bem passo a passo mesmo, bem com uma linguagem fácil, dando exemplos práticos de como você vai se comportar, igual isso, que até eu pensava, porque qualquer lugar que você lê, fala assim, gera valor, só que eu falava, gente, como que eu vou gerar valor? Não sei, não tem como gerar, e aí a gente foi aprendendo isso, como didático, pra te ajudar mesmo. Pra te ajudar nesse caminho do network. Assim, o papo de hoje vai ajudar muito, esclarecer muitas coisas, né, principalmente de gerar valor. Sim. Não é você ficar dando presente, né? Isso não é valor. Isso. Né? Não gera valor, não é isso que é gerar valor. Né? Esclareceu muita coisa, assim, tirou muitos mitos também que as pessoas têm, que as mulheres têm, né? E que lá não tem rivalidade, né? É realmente uma comunidade. Muitas pessoas perguntam, né? Falam, é nicho exclusivo, né? Assim, pode entrar mais de uma do mesmo nicho. A gente sempre fala, pode. A gente acredita que tem mercado para todo mundo e cada uma tem o seu diferencial, né? E vai ter pessoa que vai se identificar com você, vai ter pessoa que não vai se identificar. E às vezes até a pessoa do mesmo nicho seu, você pode fazer uma parceria, um lançamento, um projeto junto,
juntas. Tem casos lá no Torrica, né? A Tati e a Adriana, por exemplo. Sim. A Tati, ela trabalhava num consultório e ela deixou de trabalhar no consultório dela e foi trabalhar na clínica da Adriana. Então, assim, olha que bacana, né? Isso surgiu do Torrica, são oportunidades de trabalho mesmo, né? Então, é muito amplo as oportunidades que você pode aproveitar através do network, né? E a gente, com o e-book, a gente veio trazer isso, né? Assim, como que a pessoa com o olhar certo, ela pode ampliar a rede dela de forma correta, intencional, né? E a gente, vindo ali de uma forma didática, ajudar as pessoas, né? Nesse caminho. Sim. Então, assim, o e-book, só para dar um spoiler, fala um pouco sobre como se comportar em um grupo de network, como depois fazer o segmento das pessoas que você conheceu para você ser lembrada. É importante também, a gente fala um pouco do capital social, que é isso, de você estar bem vestida, estar bem apresentada, estar com uma energia boa. A gente fala sobre os erros mais comuns do networking. A gente fala como transformar os contatos em contratos, em coisas que às vezes a pessoa não sabe muito como passar. Então é um e-book muito prático que vai tirar muitas dúvidas a esse respeito, e foi com as dores que a gente foi vendo ao longo do tempo as participantes. Então acho que vai agregar muito valor. Que bacana. Já tô ansiosa. Já tô ansiosa para o próximo encontro. Meninas, nossa, muito bacana. Falar sobre networking, pra mim, é muito fácil, né? Eu sou apaixonada por networking. Eu falo direto no meu perfil sobre networking, mentalidade. Amanhã, né? Eu fico até amanhã falando, adoro. É um assunto que eu acho que é muito importante falar. E realmente, sozinha a gente vai, mas vai devagar. Sim. E pode ir uma distância menor que a gente, né, Poderia chegar. E às vezes até desiste no meio do caminho, sendo que se você tivesse uma rede de apoio certa, você não desistiria, né? Exatamente. E um ponto que a gente não falou, que eu acho essencial em grupos de networking, é a mudança de mentalidade. Sim, fundamental. Porque quando a gente tem pessoas, né, tem mulheres que começaram a empreender mês passado, tem mulheres que estão há 20 anos, tem mulheres de vários nichos diferentes. Então, te dá muitos insights. Não tem um encontro de network que eu não saio de lá com a cabeça assim, fervilhando. Gente, isso é legal. Até um e-book, a gente nunca tinha pensado em escrever um e-book. Então, a gente já viu a Suelen mesmo, outras que escreveram, a gente falou, olha, legal, Sim. mas de que a gente ia escrever? Então, assim, é uma mudança de mentalidade também. E a primeira coisa para algo acontecer é você acreditar, você mentalizar. Então, eu acho que grupo de networking também abre muita cabeça nesse sentido de acreditar que não existe só um caminho, existem vários, né? Eu acho, assim, eu ia falar isso, sobre mentalidade também, eu sou apaixonada por esse assunto, porque, assim, eu vejo que eu sou economista de formação, mas eu vi que o networking, o marketing, a comunicação ampliou muito meus caminhos. Se talvez eu tivesse ficado na minha formação original, talvez eu não estaria aqui hoje. Ah, com certeza. Então, com certeza. eu valorizo muito, assim, o poder das conexões. Meu telefone é importante? É. Mas ele é importante pela rede de contatos que eu tenho aqui. Sim. Com certeza. Ele não é importante porque é de marca XYZ. Ele é importante porque tem os contatos que eu preciso e que são estratégicos. Com certeza. E agora vamos fazer uma coisa aqui diferente? Vamos. Quero fazer um bate-bola com vocês. Ai, meu Deus. É uma surpresa, gente. Pois é. É surpresa. Adoro uma surpresa. Como é que funciona? Eu vou falar algumas palavras pra vocês e vocês vão me dizer qual o significado elas têm na vida, né, de cada uma de vocês. Tá. Posso começar com a Dani? Pode. Então vamos. Dani, conexão. Conexão para mim é vida, é o que faz com que a gente cresça. Renata, coragem. Essencial para tudo, para qualquer área da sua vida, tem que ter coragem, porque tudo na vida é uma escolha, né? Até para você levantar da cama, você tem que escolher. E até um não fazer nada é uma escolha. Então, a gente tem que ter coragem para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa escolher o que está alinhado com o que a gente pensa, né? Então, é fundamental. Seja forte e corajoso. Exatamente. Eu tenho uma tatuagem aqui, gente, sobre isso. Vou mostrar que aqui pra linda. você. Acho que não vai dar. Seja forte e corajoso. Eu não sei quantas vezes está escrito na Bíblia, né? Deus falando pra gente ter coragem, Seja não tenha forte, medo, não tenha corajosa. medo.
São muitas Não vezes. Eu não sei medo. exatamente quantas vezes, mas são muitas. É só pra eu lembrar. E só enfatizar que não fazer nada também é uma escolha e tá tudo bem. Tá tudo Né? bem. Não vamos romantizar Claro, tá tudo essa bem cultura também. do full Sim, o tempo inteiro, com né? certeza. A gente precisa do ócio. Muitas vezes é necessário não fazer nada. Né? Se Até pra respeitar, buscar a né? criatividade, né? Você tem que descansar pra recarregar a energia, né? Eu preciso. Se dormir não fosse importante, já tinha ficado lá na Idade da Pedra, né, gente? Porque se descansar, dormir, imagina com o urso, tanto de bicho querendo te matar e você dormindo 8 horas. Se o ser humano ainda dorme, é porque é essencial pra vida. Não tem como. Descanso é essencial. Dani, não tinha pensado E nisso. assim, e o nosso dia, ele não começa quando você acorda, ele começa quando você dorme na noite anterior, porque dependendo de como você passou a noite, isso já determina boa parte do seu dia. Quando você dorme mal, gente, a sua mente não funciona bem, seu raciocínio não funciona bem, e isso é comprovado, né? Isso é fisiológico. Se a gente não dorme bem, a gente não consegue funcionar direito. Então, isso já começa desde a noite anterior. Respeitar, né? Nossos limites, nosso tempo, né? Dani, mulher. Mulher, gente, as mulheres são incríveis. Eu tenho tanta admiração pelas mulheres. Nós somos fortes, corajosas, a gente trabalha, a gente cuida de casa, de filho. Eu tenho uma admiração. Se fosse falar uma palavra para mulher, seria admiração. Admiro muito as mulheres. Também admiro. Por isso que a gente quis trabalhar com mulheres, que eu admiro muito as mulheres. Clareza. Clareza é uma palavra? Pode ser uma palavra? Discernimento, assim, muitas vezes a gente está num lugar que a gente não consegue enxergar uma saída, a gente não consegue enxergar a solução. A gente até faz uma dinâmica no Torrica que chama Hot Seat, que ela estimula muito isso. Você tá ali com um problema, então você chega para apresentar o seu desafio e discute esse desafio com as pessoas que estão ali na sua mesa. E às vezes uma ideia de uma outra pessoa, ela vai te trazer um insight que você de dentro não tá vendo. Então a gente sempre tem que buscar ter clareza daquilo ali, ter olhar de fora, né? Ter um olhar mais atento, né, para que a gente possa analisar bem, porque às vezes a gente desespera com uma coisa e quando vem uma pessoa de fora, às vezes dá uma solução tão simples, né, para aquilo ali. Então a gente tem que estar aberto, né? Fazer um zoom out, né? Tem uma atividade que eu aprendi num curso que eu fiz e que eu trouxe para a vida e que eu sempre faço. Vou compartilhar. Quando você está passando por um problema, qual que é a orientação? Sai do problema. Finge que é uma amiga sua falando esse problema. Por exemplo, tô com pouco cliente. Finge que é uma amiga sua que chegou, Ana, eu tô com pouco cliente. O que eu faço? Pensa nessa amiga, fala assim, olha, faz isso, faz tráfego, otimiza as suas redes sociais, vai em grupo de network, faz um grupo de WhatsApp. Você vai ver que vai fluir muito melhor as ideias quando você dá ideia pro outro. Porque quando a gente tá ali inserido no problema, pensando, ai meu Deus, como que eu vou resolver? Como que eu faço? Você não vem ideia nenhuma, não vem criatividade. Quando você sai dali, se põe como espectador, vem muito mais ideias. E podem pôr em prática, eu faço isso sempre. Que bacana. E dá muito mais clareza. Muito mais clareza. Muito mais clareza. Acabando aqui, eu vou anotar, porque eu gostei desse site. Gostei de vários já tem vários aqui. Já que vocês são irmãs, gente, eu queria saber o que pra você significa irmandade. A irmandade, assim, é amor, é cuidado, é proximidade, é intimidade. Junto com a intimidade também vem um monte de coisa também, né? Que às vezes não são tão boas, mas é isso, assim. E é essencial, assim. Na verdade, eu tenho 3 irmãs. A Dani é a única irmã que é de pai e mãe, as outras 2 são só por parte de pai. E a gente sempre foi muito próxima. Então, eu falo que, assim... cada pessoa, ela tem um lugarzinho especial na nossa vida, né? A sua mãe tem um lugar especial, seu pai, seu marido, seus filhos. Mas a minha irmã, ela é a única pessoa que me acompanha desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, não, que ela nasceu 1 ano e meio depois. Sou jovem. Mas assim, desde a minha infância, e que ela sabe tudo que eu passei.
E ela, apesar de que cada um vai dar um significado diferente para cada coisa, mas ela passou pelo que eu passei. Então, assim, é uma conexão que não tem comparação, né? Não Sei, tem. Pra mim, se eu fosse falar em uma palavra, irmandade seria verdade. Porque eu acho que com os nossos irmãos, a gente consegue ser... Você não consegue São as ter pessoas máscara. que te conhecem mais verdadeiramente. Então, te conhece surtada, te conhece triste, te conhece feliz. Pelo tom da voz, eu já sei. Pelo olhar. Pelo tom da voz, com o jeito que olha, eu já sei. Então, assim, é intimidade, pelo verdade. Oi, WhatsApp, eu sei se ela tá bem ou não. Ela fala assim, como você adivinhou isso? Uma vez a gente tava conversando, aí uma amiga que tem... ela tem uma loja de comida árabe. E aí ela foi postando uns feedbacks. E ela tirou print, sem mostrar o nome da pessoa. Aí ela falou assim, quer que eu fale qual que é o seu? Ela testou qual que era o meu. Tinha uns 10 prints, eu tenho certeza que esse depoimento nível. É seu. A forma como falam, né? A gente Dá pra identifica. saber. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Qual que foi a última? Foi a Rê. Irmandade. Dani, Deus. É tudo, sobre tudo. Minha vida, eu quero ter cada vez mais intimidade com Deus, escutar a voz de Deus e fazer o que Deus espera de mim. Minha oração é todo dia, Deus, que eu esteja nos caminhos que o Senhor espera para mim. Me mostra o caminho certo. Que minha vontade seja junto com a sua e que eu faça a sua vontade. Nossa. Uau. E dinheiro. É necessário. Abre muitas portas. Ele só não pode comandar a sua vida, né? Mas essa ideologia que as pessoas fazem e que falam, dinheiro não traz felicidade, tô rica. Tem gente que tem preconceito com o nome do grupo, né? Tô rica, que vergonha de falar tô rica. Que nome prepotente. Arrogante, parece que eu tô sendo arrogante de falar tô rica. Gente, que crença limitante que você tá na sua cabeça, né? Porque... Inclusive na Bíblia fala, Deus nos criou para ter uma vida próspera, uma vida abundante, em todos os sentidos, todos, né? Não é, não, dinheiro não é isso, né? Você só não pode ter o dinheiro comandando, né? Deus acima de tudo, vamos colocar cada coisa no seu lugar, né? Mas o dinheiro é importante, o dinheiro abre muitas portas, o dinheiro traz oportunidades, né? O dinheiro te dá liberdade, assim, o que eu acho que dá, liberdade. Que é uma das principais coisas que o dinheiro traz, é a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de escolher o que você quer fazer, né? Então... Com quem estar, quem estar, tem pessoas que estão em lugares que não gostariam por questões financeiras. Então, é uma infinidade. Então, assim, a pessoa fala assim, não, mas dinheiro não. Eu acho que, assim, ela precisa trabalhar muito a mente dela ali, porque algo ali tá fora do lugar. Eu concordo. Eu penso que o dinheiro, ele é um facilitador das nossas vidas, né? Sim. E... o dinheiro, ele pode proporcionar conforto para quem a gente ama, né? Ele pode proporcionar mais conhecimento para quem gosta de estudar, claro. Né? Assim como a Dani, eu também adoro, também fico nos bastidores e tal. Então, assim, a gente pode ter muita oportunidade com a gente. E até pode oportunidade de você abençoar. Pessoas. Isso que eu ia falar, você abençoar a vida de outras pessoas. E não tem que ter essa cabeça. Eu não entendo quando alguém fala assim, mas você prefere ter saúde ou ter dinheiro? Mas qual é a lógica? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero os dois. Eu quero os dois. E se no caso faltar saúde, é melhor faltar saúde e você ter dinheiro do que faltar saúde e você não ter dinheiro. Verdade. Porque se te faltar saúde com dinheiro, você contrata os melhores médicos, os melhores hospitais. Então, até quando faltar saúde, é melhor que você tenha dinheiro. Te dá um acesso maior, né? Te dá um conforto, né? E muita gente tem essa visão, e um tratamento assim, adequado, né? Porque, assim, vamos falar sério, tem muita gente que, às vezes, evolui mal por falta de dinheiro. E muita gente muito tem bem, né, Dani? certo preconceito também, assim, com gente rica. Porque gente rica é arrogante, gente rica não faz isso, não ajuda as pessoas e tal. Gente, eu conheço muita gente rica que ajuda pessoas que estão em situações que precisam, né? Em situações... mais vulneráveis. Mais né? vulneráveis. Então, assim, se você tem dinheiro, inclusive, você tem oportunidades para você ajudar essas pessoas. Na verdade, o dinheiro potencializa, né? Quem é arrogante, mesquinho,
o dinheiro vai potencializar isso. Quem é generoso, o dinheiro vai potencializar Concordo, isso. Dani. É isso aí. Concordo. É a tal frase, né? Dá dinheiro e poder que você vai conhecer Que a você pessoa. vai conhecer a pessoa, fato. A gente tá chegando. Ai, passou tão Ao rápido. final A gente desse fica aqui nosso conversando. bate-papo. Delícia de bate-papo. Nossa, Ana, amei. gente, tão enriquecedor. Verdade. Amei. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Uma pergunta mais de reflexão. Uhum. Vocês vão imaginar que hoje, se soubessem que amanhã vai ser o último dia de vocês nesse mundo. Até arrepio. E aí vocês têm que sentar e escrever uma carta para as pessoas que vocês amam. Uhum. E para aquelas que vocês vivem hoje, né? O que vocês deixariam escrito para elas, assim, como lição de vida? Eu escreveria... Profundo. Muito. Assim, de supetão, né? Assim, o que eu escreveria... Coloque Deus acima de tudo. Busque a Deus todos os dias da sua vida. Peça a Ele o direcionamento do que você deve fazer, como você deve conduzir. Nunca traia os seus princípios e os seus valores, pois eles vão te conduzir na sua vida. Nunca valorize mais as coisas do que as pessoas. As pessoas têm muito mais valor do que qualquer coisa. E busque sempre a sua melhor versão, o seu propósito, estar alinhado com o que você realmente quer. Busque se conhecer e estar alinhado com o que você realmente quer. Seja grato por cada dia, por cada pequena coisa que acontece. Comemore as pequenas vitórias, porque é disso que é feita a nossa vida, é o presente. Não chama presente à toa, né? É o dia de hoje. Então, viva o seu presente. Acho que seria isso. Uau! Uau, marejou. Marejou. E você, Dani, se você pudesse... Se você tivesse tendo que sentar aqui agora, escrever uma carta, se pudesse deixar de ensinamentos... Não leva nada de material, tá? Que eu deixaria de ensinamento? Ame a Deus em primeiro lugar. Ame as pessoas. Eu acho que se você fizer isso na sua vida, você vai ser bem-sucedido. Que lindo. Nossa, que lindo. Vou levar isso pra mim também. Vou levar isso pra mim. Dani, Rê, obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Nesse bate-papo. Amei, foi maravilhoso Tão esse bate-papo. legal. Seu De estúdio verdade. é lindo. Parabéns. Nossa. Que Deus abençoe muito seu projeto. Muito Amém. sucesso. Você sabe que a gente torce certeza. muito por você. Que nesse período a gente foi vendo o seu crescimento, né? Pessoal, profissional. Até de postura é uma pessoa visual, completamente diferente em questão de amadurecimento e Sim. tudo mais. Vocês me acompanharam. E é né, uma desde o honra início. estar com você nesse período. E conte sempre com a gente com o que você precisar. Você sabe que pode contar. Vocês querem chorar aqui, gente? Não. Mas esse espaço é um espaço que eu encontrei para falar sobre a minha verdade, trazer pessoas que têm essência parecida até com a minha e que trabalham com um propósito parecido com o meu. E conseguiu, Muito a gente bom. ficou tão à vontade aqui, né? Falando de coisa coisas tão boa. íntimas, né? Fluiu de uma forma Falando de coisas tão íntimas. Tão... Bom, gente, foi um prazer receber vocês aqui. Espero Prazer em foi breve nosso. também estar lá no Obrigada. Papo de Rica Com também. certeza. Não, você tem que voltar. A gente contar mais histórias. Com certeza. E pra você que ficou até aqui, parabéns, porque você é a média das 5 pessoas que você convive. E hoje você acabou de agregar muito conhecimento aqui com a gente, com as ricas, com a Dani Barra, com a Rê Barra. Então, se você gostou desse episódio, deixa seu like, compartilha, segue a gente nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que vem por aí. Muito obrigada e a gente se vê no próximo podcast.